Fala galera! Na aula de hoje nós vamos ver as várias representações e utilidade dos números no nosso dia a dia. Fica comigo que logo após a vinheta a gente continua. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Lee aqui e hoje nós vamos falar sobre as utilidades, as representações, os significados dos números no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula. Se gostar do vídeo, dá um like, se não gostar, dá um dislike, mas comenta alguma coisa, compartilhe com a galera e vamos que vamos. Então, pessoal, os números no nosso dia a dia, eles aparecem de diversas formas e também têm as suas representações e os seus significados. Para introduzir esse assunto, nós vamos ver esse exemplo aqui, ó. Às 9 horas da manhã, 5 competidores participaram da prova de salto em distância. Joca ficou em primeiro lugar, saltando 3,85 metros. Como prêmio, ele ganhou um carro de placa ABC 1234. Então, pessoal, nessa questãozinha aqui, ou seja, nesse exemplo, nós vemos a representação de números aqui, nas 9 horas, aqui, dos 5 competidores, aqui, no primeiro lugar, aqui, em 3,85 metros, e aqui, na placa do carro 1234. Então, ó, daqui a gente pode tirar 4 situações diferentes. A primeira delas, ou seja, começando com essas 9 horas aqui, 9 horas, como aí todo mundo já deve ter sacado, essa 9 horas aqui é uma medida de tempo, né? É através da medida do tempo que a gente sabe mais ou menos quantas horas nós estamos referente ao nosso dia, né? Onde essa medida ela também aparece aqui no salto de 3,85 metros. 3,85 metros. Então, é a primeira situação que a gente pode considerar esses números aí, é através da medida, seja a medida de tempo, como tem aqui, a medida da distância, a medida da área, a medida do volume, a medida de uma capacidade de um recipiente, né? Então, desta forma, a gente tem aí a nossa primeira consideração, que é a respeito da medida. O segundo aqui é através desses 5 competidores, onde a gente vai considerar esses 5 competidores como sendo uma quantidade. Que neste caso, nós temos uma quantidade de competidores, mas a gente poderia considerar a quantidade de elementos em um hall de uma feira, a quantidade de elementos de animais de uma fazenda, a quantidade de objetos escolares em uma bolsinha ou em uma mochila, né? Então aqui a gente já tem a nossa segunda representação dos números, que é a respeito de quantidade, que nesse exemplo aqui nós só temos os 5, né? Outra aqui que aparece com esse símbolozinho, que é um círculozinho com um traço embaixo, que neste caso nós temos o primeiro lugar do nosso amigo Joca, onde esse primeiro lugar a gente vai colocar como sendo uma ordem. Ali é quando a gente manda alguém fazer alguma coisa? Não. Essa ordem é quando a gente faz a ordenação de vários elementos como se fosse em uma fila, né? Então, aqui a gente classifica a ordenação como se fosse o pódio aqui do salto em distância dos competidores. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, ou a fila dos alunos para a hora da merenda, né? A hora da boia, como a gente gosta de dizer aqui. Primeira pessoa recebeu o prato, segunda pessoa recebeu o prato. Ou então, como a gente vai se aproximando aí do período eleitoral, a fila para votar, que também é organizado para saber exatamente a ordem, as prioridades ou não, e assim a gente vai organizando aí, né? Então, aqui nós já temos a terceira representação do número, que é através da
ordenação. E por último, essa placa aqui que eu vou repetir toda, ABC, 1, 2, 3 e 4, mas que para nós estamos vendo aqui os números no nosso dia a dia. Então, essa numeração aqui, que cada carro, cada moto ou cada objeto tem o seu código de série, digamos assim, representa uma codificação. Então, aqui a gente considera essa placa como sendo um código. Então, pessoal, os números eles apresentam dessa maneira: medida, quantidade, ordem e código. Onde esse código, além da placa do automóvel ou da moto, ou seja lá do que for, um código de barras de um produto de um supermercado, serve justamente para identificar aquele objeto ou aquela coisa. Então, o código ele serve para diferenciar elementos de outros elementos, ou um produto de outros produtos, dependendo da situação, né? Então, aqui a gente poderia citar, além da placa do carro, o número de um celular, porque todos os celulares têm o seu número, ou seja, serve para identificar aquela linha que a pessoa deve utilizar para falar com determinada pessoa. A gente também poderia citar o número da casa e o CEP também, o nosso código de endereçamento postal, por isso que recebe o nome de CEP, Código de Endereçamento Postal, né? Também serve para os Correios, né? A empresa dos Correios saber direcionar as nossas cartas, os nossos produtos, as nossas compras da internet, né? Então, o nosso número da casa junto com o CEP, além do número da rua, obviamente, serve para identificar cada local, né? Então, pessoal, aqui a gente coloca as 4 situações que os números eles podem ser utilizados no nosso dia a dia. Através da medida, seja de tempo, seja de distância, seja de massa, seja de área, seja de volume, seja de capacidade. A quantidade, seja a quantidade de pessoas de uma família, a quantidade de casas de uma rua, a quantidade de bairros de uma cidade, a quantidade de itens no hall de uma feira, a ordenação que serve para fazer uma organização em uma fila de primeiro, segundo, terceiro ou através de um pódio, como a situação aqui desse exemplo, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e assim por diante. E a codificação que serve para diferenciar determinados elementos, determinados objetos, como o nosso código de barras, como o nosso, olha a moto passando aí, como o nosso CEP, que é o código de endereçamento postal, e assim por diante. Então, aqui a gente conclui que os números no nosso dia a dia podem representar essas 4 coisas. E para ficar ainda mais claro, nós temos esse exemplozinho aqui, ó. Então, pessoal, olha, classifique os números que aparecem em cada item abaixo em quantidade, ordem, medição ou codificação. Então, aqui na letra A, claramente, a gente vê aqui um visor de um celular, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que o zero deveria estar embaixo, obviamente. Mas o que nos chama a atenção aqui, o que está em destaque, melhor dizendo, é isso aqui, ó, asterisco 510, jogo da velha, ou sustenido, se eu não me engano, é o nome desse símbolo aí. Então, ó, aqui está na cara que está representando um código, onde esse código é de algum serviço como o asterisco 222, serve para a gente saber o nosso saldo de determinada operadora telefônica, né? Como o código de barras que eu citei anteriormente, a placa do carro. Então, a letra A aqui nós temos um código. Aqui na letra B, nós temos o calendário de outubro, que mostra os dias da semana, e o primeiro dia de outubro foi uma quinta-feira, o segundo dia de outubro foi uma sexta, o terceiro dia de outubro foi num sábado. Então, o calendário serve para nos mostrar qual é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia da semana, obviamente, em relação a determinado mês. Então, aqui nós temos uma ordem ou uma ordenação, né, como você queira chamar. Aqui na letra C, nós mostramos aqui uma notinha de R$2 e uma notinha de R$5, que aqui a gente pode simplesmente dizer que nós temos R$7, ou seja, nós temos uma quantidade. Nós temos uma
quantidade, que no caso aqui uma quantidade monetária, né? O famoso reals. E aqui na letra D, nós temos uma fiscalização eletrônica 90 km por hora, como já está destacado aqui. Quilômetro por hora, obviamente, representa uma medição, ou seja, é uma medida. Beleza, galera? Então, ó, com isso a gente conclui essa pequena aula sobre a representação dos números no nosso dia a dia. Se você gostou, não esquece de dar um like. Se não gostou, também dá um dislike, não tem problema nenhum. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Curta, comente e compartilhe com a galera. E até o próximo vídeo. Valeu!